Não furtarás é o tema, o título, o versículo que nós iremos meditar nessa manhã. Meus irmãos, este é um daqueles mandamentos que todas as pessoas acreditam cumprir. É muito comum a pessoa pensar assim: eu nunca roubei, eu nunca matei, então eu sou uma pessoa justa. Eu nunca fiz esses pecados que são tão ofensivos ao meu próximo. Eu nunca tomei nada do meu próximo sem que ele tenha... eu nunca tomei nada dele sem o consentimento dele. Eu nunca fiz nada disso, como se o furtar, ou roubar, ou matar, é apenas algo literal, algo apenas tão objetivo como a maioria das pessoas entende. E o mandamento, meus irmãos, ele é muito mais amplo do que isso. O mandamento que nós estamos diante, como todos os outros, ele tem uma amplitude muito maior. Para poder ilustrar um pouco deste mandamento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu acredito que alguns até conheçam e se lembram de uma história particular que me aconteceu. Há um tempo atrás, faz bastante tempo já, eu estava querendo uma rede para colocar no quintal, na varanda. E eu fui atrás desse vendedor de rede que fica nas rotatórias, vendendo rede e tal, tem aquelas redes bonitas. Falei: rapaz, eu estou querendo uma rede dessa. Aí eu chamei minha mãe para poder me acompanhar nesse dia. Falei assim: eu vou chamar minha mãe, porque eu sei que esses caras que vendem rede sempre vai começar com o preço lá em cima, Então você tem que ir pinchinchando com eles até chegar no preço justo. Falei assim: eu vou chamar minha mãe para ela me ajudar aqui na pinchincha. E fui lá comprar a rede. Aí fui lá, tinha um monte de rede, aquelas redes bonitonas, rede de casal, cabe 2, 3 dentro. Perguntei o preço da rede para o vendedor lá. Aí o preço que ele me falou da rede dava para comprar uma cama. Tipo 400, 800 reais uma rede. Falei: rapaz, está muito caro, E comecei ali a pinchinchar. Só que não conseguia abaixar muito o preço. E enfim, acabei adquirindo a rede. Só que eu levei minha mãe para ela me ajudar na pinchincha e ela falando: nossa, olha, essa rede é boa mesmo, filho. Olha, isso aqui vale, isso aqui não acaba nunca. Eu falei: não, mas eu chamei você para me ajudar. E por fim, eu fui embora, paguei um preço que achei que era justo e deu tudo certo. Mas isso vem o provérbio em mente. Provérbio de número 20, verso 14. Não presta, não vale nada, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do grande negócio que fez. E a gente é assim, meus irmãos. Nós queremos levar vantagem em tudo. Quando vai vender o item, sempre coloca um preço superior àquilo que vale para tentar chegar no valor justo. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente quer pagar menos do que vale para poder sair no lucro. Isso é algo natural do nosso coração. Nós sempre desejamos levar vantagem em tudo aquilo que nós vamos fazer. Naturalmente, esse é o nosso desejo. E é acerca disso que o mandamento vai tratar. Que nós não devemos subordinar, pagar aquilo que não deve ao nosso próximo, tomar aquilo que realmente é dele. O contexto imediato da passagem aqui, os irmãos estão bastante familiarizados. O povo de Deus estava saindo do cativeiro no Egito e indo para a terra prometida. E fazia 3 meses que eles já tinham saído do Egito. E essa é a primeira vez que Deus vai falar diretamente com o povo. O povo fica todo amedrontado e pede para que Moisés fale ao invés de Deus. Porque eles ficaram com tanto medo da voz do Senhor que eles temiam perder a própria vida. Então Moisés faz o papel de mediador nesta aliança de Deus junto com o seu povo. E Deus vai estabelecer o padrão de relacionamento entre o seu povo e o povo com ele mesmo, com o seu próximo, o nosso relacionamento também com o próximo. Por isso que os primeiros mandamentos é acerca do nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua do mandamento é o nosso relacionamento com o próximo. E o relacionamento com o nosso próximo começa dentro da nossa casa, como nós já vimos anteriormente, na relação de pais e filhos. Honra seu pai e a sua mãe para que tudo vai bem na sua vida. E depois ele vem dizendo a série de mandamentos: não mate, não cometa adultério e agora não furte.
O propósito de Deus, meus irmãos, com este mandamento, era estabelecer um princípio de justiça, de trabalho e de honestidade na cultura do povo de Deus. Por essa razão, o mandamento ele é todo abrangente. Ele faz essa primeira declaração e depois todo o restante do livro de Êxodo e Levítico, nós vamos ver como esses mandamentos são aplicados no meio da civilização de Israel, no meio do povo de Deus. Por isso, primeiro ele dá esse estandarte, essa primeira frase, e depois vai desenvolvendo ao longo do livro do Antigo Testamento. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos definir o não furtarás. O não furte, ele parte de um pressuposto comum, que é o direito de propriedade privada. Se eu não posso pegar o do que é do outro para mim, logo, o outro tem direito a uma propriedade, seja ela uma caneta, um terreno, um imóvel, ou seja, aqui nós vemos o direito de propriedade privada. O mandamento é para que eu não venha me apropriar de algo que não é meu, que não é minha propriedade. E nós vemos isso, um exemplo, logo no Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher e entrou em aliança com Adão e Eva, ele deu uma ordem clara e específica para que eles não tomassem do fruto proibido. Logo, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não era de propriedade de Adão e de Eva, mas era propriedade de Deus. Por isso que eles não poderiam tomar do fruto para si. Então ali nós vemos logo este princípio de que nós não devemos tomar algo que não é nosso para a gente. Mas Adão e também Eva quebram este mandamento tomando do fruto proibido. Talvez você se pergunte, por que roubar é pecado? Como nós sabemos, meus irmãos, este mandamento trata da nossa relação direta com o nosso próximo. As pessoas ao nosso redor possuem direito de uma série de coisas que são exclusivamente delas. E não é somente algo de bênçãos materiais, mas as pessoas possuem dignidade e honra que é propriamente delas. Por exemplo, numa relação conjugal do marido e da esposa, quando há uma infidelidade conjugal dentro do casamento, aquele que cometeu a infidelidade, ele rouba a honra da outra pessoa. É comum aquele que foi ofendido, aquele que foi traído ou traída, ele se sente envergonhado. Por quê? Porque a sua honra foi roubada. Então, o mandamento aqui, não furte, não roube ou não furtarás, está falando de uma forma abrangente, que nós não devemos roubar nada do nosso próximo. Não é apenas um bem material, mas é tudo aquilo que lhe é propriedade dele. Se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 1, que nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, ele aplicou os 10 mandamentos, instruiu Timóteo a aplicar os 10 mandamentos na vida da igreja. 1 Timóteo, capítulo de número 1, nós iremos ver como o apóstolo Paulo lidou com este mandamento. 1 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do verso de número 10. Primeira Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8, perdão. Nos diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos. E agora observe que ele vai passar a mencionar os 10 mandamentos. Para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, ou seja, não matarás. Para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais. Qual que é o mandamento que ele está mencionando?
não adulterarás. E agora ele vai dizer para os sequestradores e para os mentirosos. Veja que a palavra aqui para roubar, não furtarás, ele aplicou como? Para os sequestradores. O mandamento posterior que ele vai mencionar é o não levanta falso testemunho, os mentirosos. Mas veja que a ideia de roubar é a ideia de sequestrar a vida do outro, de tirar a vida do outro tomando para si. Sequestradores de homens, ou seja, o mandamento está falando de roubar a vida. Por exemplo, quando o ladrão ele vai roubar dinheiro, porque ele quer o dinheiro para usar para os seus determinados fins, ele está de uma certa forma roubando parte da vida do outro. Porque o que nós temos que fazer para adquirir dinheiro ou riquezas? Nós temos que trabalhar, não é? Você trabalha de sol a sol para ganhar o seu salário, você vai juntando, e aí vem um ladrão e rouba. Ele vai lá, rouba o celular que você parcelou em 12 vezes para pagar. Ou seja, para você adquirir aquele bem, você teve que ter o seu esforço, acordar cedo, você gastou a sua vida para adquirir aquele bem. E o ladrão vai lá e rouba de você. Logo, ele não está roubando apenas aquele bem material ou aquele bem financeiro, mas ele está tirando parte da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo aqui, ele vai dizer os sequestradores, porque eles tiram a vida do outro. Eles tiram a parcela da vida do outro e tomam para si. É por isso, por exemplo, que quando a gente chega atrasado dos nossos compromissos, o que a gente está fazendo? Roubando o tempo do outro. Estamos tirando um pedaço da vida do outro. Por isso é não furtarás, não roubarás. Ele está implicado na totalidade da vida. Meus irmãos, e há muitas formas de nós aplicarmos este mandamento. O funcionário que fica matando hora de serviço, né? Você já viu que tem gente que na empresa, quando ele vai estar trabalhando, o camarada fica 2 horas no banheiro, né? E espera para ir no banheiro só no momento de horário de serviço. Por quê? Porque ele quer matar a hora de trabalho. O que ele está fazendo? Ele está roubando o patrão dele. O patrão dele está pagando o horário de trabalho dele. O que ele faz com isso? Ele usa de uma forma inapropriada. O patrão também que não paga o que é justo ao seu empregado, também está roubando acerca dele, como nós vemos em Tiago, capítulo 5. A Escritura, meus irmãos, é clara sobre este mandamento. Ela não apenas ordena não roubar, mas também diz o que nós devemos fazer. Em Efésios capítulo 4, verso 28, nos diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ou seja, eu não devo roubar, mas o que eu devo fazer então? Eu devo trabalhar com as próprias mãos. Assim, meus irmãos, nós somos chamados a trabalhar e sermos produtivos. E o trabalho, ele além de dignificar o homem e a mulher, ele exalta o nosso Deus. Porque nós somos criados, feitos para glorificar a Deus através do trabalho. Muitas pessoas buscam trabalhar para adquirir riqueza, né, e não vê a hora de chegar à aposentadoria. Porque aí eu vou poder descansar e desfrutar de tudo aquilo que acumulei ao longo da vida. Mas o trabalho, meus irmãos, ele é visto na palavra de Deus como uma bênção de Deus. Nós temos dificuldade no nosso trabalho, nós podemos almejar uma vida tranquila e segura na nossa velhice, mas nós somos chamados para trabalhar em todo o tempo. Tanto que aquele que não trabalha, aquele que se nega a trabalhar, como vai dizer a própria Escritura, que também não coma. Ou seja, o trabalho deve ser visto como uma bênção de Deus e também como um mandamento de Deus. E nós temos, meus irmãos, entre nós, como nós gostamos de orar e ressaltar, muitas crianças, muitos pequenos,
né? Talvez você tenha sobrinhos, né? Filhos maiores, e nós devemos preparar os filhos para o trabalho. Nós vivemos numa sociedade em que ela não estimula o trabalho. Era muito comum as pessoas que viviam na roça, né? As crianças, elas acompanhavam os seus pais nos seus trabalhos diários. Então era muito comum a pessoa, logo quando criança, ir para a roça, né? E ela não necessariamente pegava no pesado, mas ela já estava em todo aquele ambiente. Ela já brincava de capinar o mato, né? De colher a fruta no pé. Mas isso era estimulado o trabalho de logo quando é pequeno. E quando ela fosse grande, ela já estava acostumada, habilitada a isso, entendendo todo o contexto. Então ela já estava sendo preparada desde pequeno para aquilo que ela iria enfrentar lá no futuro. Mas hoje a nossa sociedade pensa de uma forma diferente. Eu tenho que poupar os meus filhos, porque quando eles chegarem na idade adulta, ele não tem para onde ir, ele vai ter que trabalhar. Então, o máximo que eu conseguir segurar ele em casa, sem fazer um trabalho, sem desenvolver as suas funcionalidades, melhor vai ser para ele. Eu quero poupá-lo de todo e qualquer esforço. E nós, meus irmãos, com isso, nós não estamos educando e ensinando realmente no caminho que eles devem andar. É necessário educar os filhos para o trabalho. É necessário valorizar todo tipo de trabalho. O trabalho que é feito fora de casa, o trabalho que é feito dentro de casa, todo este trabalho deve ser visto como bênção de Deus, pelo qual nós também fomos chamados. De uma forma geral, meus irmãos, nós devemos dar a cada um o que lhe é devido. Como diz em Romanos capítulo 13, verso 17. A quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Ou seja, nós devemos dar a cada um aquilo que é devido. As pessoas ao nosso redor, elas têm direitos, pelos quais nós temos compromissos e somos também devedores. A esposa deve honrar o trabalho do seu marido, valorizá-lo como um bem precioso, assim como também o marido deve honrar e valorizar o trabalho da esposa, que é feito com dedicação dentro do lar. Sobre este mandamento, meus irmãos, não furtarás ou não roubarás, a Bíblia fala as consequências sobre aqueles que transgridem esse mandamento. Biblicamente, o ladrão deveria fazer restituição para que a justiça fosse feita. Se você abrir aí em Êxodo, capítulo 22, que vai ser um desenvolvimento deste mandamento. Então veja, Êxodo capítulo 20, nós temos a declaração deste mandamento. No capítulo 22, nós vamos ver como que ele vai ser aplicado na sociedade. No capítulo 22, no verso 1, diz assim: se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, a pessoa que roubou, ela deveria restituir aquilo que ela tinha roubado. Ela não só deveria devolver, mas devolver com juros. Ou seja, se ele roubou um boi, ele deveria dar o quê? 5 vezes mais o animal. Se ele roubou um, ele tinha que dar 5. Se ele roubou uma ovelha, ele tinha que dar 4 ovelhas. É por isso, por exemplo, que na passagem do Novo Testamento, quando Zaqueu vai dizer, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4, 5 vezes mais. Porque ele está aplicando a lei de Deus. Porque aquele que transgrediu o mandamento, ele deve fazer restituição, para que a justiça fosse realizada. Apenas em caso de sequestro, literalmente, era punido com a morte. E isso promovia a justiça na sociedade. Este mandamento promove a verdadeira justiça social e inibe a exploração daqueles que são mais vulneráveis.
Porque isso mostra, meus irmãos, a lei bíblica, que o roubo ou o furto não compensa. Porque é mais fácil eu trabalhar para adquirir um boi do que ter que trabalhar para pagar 4 depois, 5 depois. Então ela desestimula o furto, o roubo. Mas não é isso que nós vemos em nossa sociedade. Nós vivemos em meio de uma injustiça social e cultural, porque a lei de Deus não é aplicada. O que acontece com o ladrão se ele furtar o seu celular, se ele roubar o seu carro, se ele roubar a sua moto? Na melhor das hipóteses, ele vai preso. Mas você vai ficar o quê? Com prejuízo. Se ele bateu a sua moto, se ele bateu o seu carro na fuga lá da polícia que tentou pegar, se ele destruiu o seu bem, o azar vai ser de quem? Vai ser seu. E isso promove no meio da sociedade o quê? Uma injustiça. Uma sensação, meus irmãos, de vulnerabilidade, porque a justiça não está sendo realizada ou praticada. Vivemos numa sociedade, numa cultura que despreza a lei de Deus e por isso vive no meio de uma injustiça social. Talvez você se pergunte, quais são as razões que levam um ladrão a roubar? Por que as pessoas tomam das outras aquilo que não é delas? Uma das razões é a incredulidade. É achar que Deus não pode providenciar aquilo que eu preciso no dia de amanhã. Deus não pode dar aquilo que eu necessito, por isso eu vou tirar do meu próximo. Uma segunda razão é a cobiça. As pessoas desejam aquilo que elas não possuem. A avareza, o amor ao dinheiro. Mas a Bíblia relaciona um aspecto que é muito comum no meio da igreja também, que está relacionado com o roubo. A Bíblia menciona a preguiça. Em Provérbios capítulo 6, versos 6 ao 11 diz: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Até quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Meus irmãos, a Bíblia relaciona o preguiçoso como aquele que rouba dos outros o que lhe é próprio. O preguiçoso, a Bíblia descreve principalmente em Provérbios, que ele pensa que lá fora tem um leão feroz que vai me atacar. A ideia do preguiçoso é o seguinte: tudo é difícil, tudo é complicado. Então ele se recusa a trabalhar porque é difícil demais. É melhor buscar o meu próprio conforto, o meu próprio consolo, porque as coisas não são fáceis. E assim ele se recusa ao trabalho e àquilo que Deus o chamou para realizar. Não furtarás, é a palavra do Senhor. E nós podemos, meus irmãos, considerar aqui de uma forma final, de uma forma bastante prática, como que nós podemos desenvolver, como que as pessoas desenvolvem acerca do seu relacionamento com a propriedade alheia, com aquilo que é dos outros. Tem gente que pensa assim: o que é meu é seu, e o que é seu é meu também. Nós temos esse extremo, é o folgado. Ele acha que tudo aquilo que é dele é dos outros, os outros podem pegar, ele compartilha tudo em comum, mas aquilo que é dos outros ele acha que é dele também, que ele também tem direito naquilo que é do outro. Então esse é a pessoa folgada, esse é o preguiçoso, esse é o que não gosta de trabalhar, esse quer viver nas custas dos outros, porque ele acha que aquilo que é do outro é dele também. Mas nós temos um outro extremo do outro lado, aquele que diz: o que é meu e o que é seu é seu. Eu não quero o que é seu, mas também não divido o que é meu. Ou seja, esse é o orgulhoso, esse é o vaidoso, esse é o egoísta, ele quer guardar tudo para ele não divide nada. Então, se de um lado você tem um folgado, que ele acha que é do outro é dele também, do outro lado você tem o egoísta, que ele acha que é meu, eu não vou dividir com ninguém. Eu trabalhei, eu suei, esse é meu, e o que é seu, eu não quero saber.
Então nós temos dois extremos, e os dois são pecaminosos. A Bíblia diz: o que é meu é de Deus. Eu tenho que saber administrar conforme Deus requer de mim. Eu não devo tomar do que é do outro para mim. Mas Deus também me chama a compartilhar do que é meu para com o meu próximo. Meus irmãos, o mandamento revela que ou nós somos folgados, ou nós somos avarentos e egoístas. O mandamento nos chama ao arrependimento, a olhar para o nosso coração. Aquele que busca acumular riquezas para si mesmo, não se atentando para a necessidade do seu próximo, também lhe rouba a sua assistência. Por isso, meus irmãos, nós vamos para algumas aplicações finais. Nós devemos sempre buscar o que é necessário, tanto para a nossa vida como a do nosso próximo. Deuteronômio, no capítulo 8, verso 18, diz: lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que lhe dá força para conseguir riquezas. É Ele que nos dá força para trabalhar. É Ele que nos dá ânimo para continuar seguindo em obediência à sua vontade. Nós devemos tomar cuidado com o desperdício. Desperdiçar dons e talentos também é roubar o nosso próximo. A Bíblia diz que na casa do sábio há tesouros preciosos, o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça tudo que tem. Devemos, meus irmãos, valorizar o trabalho e buscar viver de uma forma simples, como Deus requer da gente. Provérbios ainda, capítulo 30, versos 7 e 8 diz: 2 coisas eu peço a Deus, que não me recuse o meu pedido antes que eu morra. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dê-me o pão que for necessário para hoje. Ou seja, meus irmãos, a nossa busca não é ficar rico a todo custo. Aqueles que desejam e almejam ficar ricos nessa vida caem em muitas ciladas do diabo, a Bíblia diz. Que nós também não venhamos olhar para a pobreza como um sinal de santidade, de vida piedosa, mas que nós venhamos buscar aquilo que é suficiente para nós no dia de hoje. O passarinho não guarda, não estoca alimento, mas Deus prepara para ele todo dia o que ele precisa. E muito mais tem valor para Deus os seus filhos do que os pardais que voam nos céus. De uma forma geral, meus irmãos, nós podemos concluir e meditar qual ladrão nós somos diante do Senhor. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. No princípio, os 2 blasfemaram contra Cristo. Porém, um deles chegou à conversão. Um deles olhou para aquele que estava pendurado ao seu lado e viu que nele não havia mal algum. Diante do Senhor, meus irmãos, todos nós aqui somos ladrões. Você tem roubado a Deus. Você tem roubado ao seu próximo. Qual dos 2 ladrões na cruz é você? E você seja como aquele que ouviu da boca do próprio Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que você seja aquele que se arrependeu dos seus pecados, mesmo que fosse na última hora, mas que olhou para si mesmo e reconheceu que era um transgressor da lei de Deus, que merecia a pena e a condenação, mas por causa de Cristo Jesus, hoje pode receber graça, perdão e misericórdia. E que por crermos no nosso Senhor e Salvador, nós agora iremos usar a sua lei para viver conforme Ele requer de cada um de nós. Que no dia de amanhã você seja produtivo para a glória de Deus. Que você venha levantar da cama, agradecer ao Senhor pelo dom da vida, em especial pela vida eterna que há em Cristo Jesus. E com gratidão no seu coração realizar o seu trabalho, de acordo com as forças que Deus te dá. Que Ele te sustente, te guarde e te proteja durante todos os dias de sua vida. Amém.
e amém.